Olá pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. Oi pessoal, boa noite. Quem tá entrando aí? Esse é o 71. 71. Ó, vi a Cecília ali, boa noite. E aí, gente? Ei, Ceci. Saudade, hein, Cecília? Saudade. Uma semana sem a Cecília no centro já é muita coisa. Ei, pessoal. E aí, gente, boa noite. Ó, Solange, querida. Oi, Solange. Ei, Solange. Querida. Nós estávamos nos lembrando do culto aí na sua casa, Solange. Com muito carinho. Boa noite. Bom, eu vi ali que a Cecília, oi, queridos, que a Cecília colocou som perfeito, então nós podemos iniciar. Bom, Galo gente, tá aí. O Galo não viu o ícone dele. Bom, gente, então como nós já recebemos a informação de que o som está perfeito, nós podemos iniciar. Nós estamos no culto, como o Geraldinho disse, de número 71. Nós estamos passando pelo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos ainda no início, no item cujo título é O Mandamento Maior. O item 4 e 5. Esse título aí, O Mandamento Maior, capítulo 15. Quer dizer alguma coisa? Não, vamos orar. Bom, gente, então, para nós iniciarmos, nós faremos uma oração e depois nós entramos propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, te agradecendo muito, Mestre, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado nesses últimos dias. Sempre, Jesus, quando nós estamos atravessando esses momentos difíceis da vida, esses momentos desafiadores em que nós titubeamos um pouco, quando pessoas queridas ao nosso coração se encontram em dificuldades, o Senhor sempre é esse esteio nas nossas vidas. Sempre, Jesus, na noite mais escura, o Senhor aparece como esse sol que ilumina a nossa vida, trazendo esperança, renovo, ânimo, boa vontade, esperança nos dias do porvir. E por tudo isso, pelo Teu Santo Evangelho, por nos ensinar o caminho pelo qual nós chegaremos a Deus, nós te agradecemos muito, Senhor. Nós jamais, Jesus, encontraríamos palavras capazes de traduzir tudo que nós sentimos por Ti, e principalmente capazes de traduzir a nossa gratidão. Mas fica aqui, Mestre, o nosso muito obrigado por tudo, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a colher todas essas bênçãos que provêm do Teu coração e com elas construir o nosso caminho de trabalho aqui na terra, na seara do cristianismo. Nós queremos, Jesus, diante do amor que nós recebemos de Ti e diante do amor que nós sentimos por Ti, trabalhar aqui de forma eficiente, ajudar quem precisa, olhar para essa vida de uma forma espiritualista, sabendo discernir o que é espírito do que é matéria. E sempre, Jesus, com o Teu auxílio, tentando imitar os Seus passos, Mestre, para tentar, de alguma forma, aproximar o nosso coração do Teu coração. Nós queremos, Jesus, nessa noite honrar o Teu nome e nós te pedimos, Mestre, ajuda mesmo para que as nossas mentes se abram às verdades maravilhosas do Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando aqui, Jesus, e nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, preparar tudo aqui para te receber. Então permita, Mestre, que os nossos corações sintam aqui nessa noite a presença do Teu Santo Espírito. Ainda, Jesus, nessa hora, nós queremos nos unir aqui em pensamento, lembrando de Ti, por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, que estão chorando, que estão aflitos. Sempre, Jesus, pedindo para que a paz que provém do Teu coração caia sobre as nossas cabeças
entrando no nosso coração e trazendo a certeza para todos nós de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Reina em nós, Jesus. Entra nas nossas vidas e muda tudo de lugar conforme a tua vontade, que com certeza é melhor que a nossa. Aqui, Senhor, nós nos ajoelhamos, mais uma vez lembrando da tua imagem, implorando pela tua presença e querendo mais trabalho na seara cristã, querendo te servir, Senhor, de joelhos, nós dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam para sempre. Nós te amamos, Mestre, sê conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então nesse novo item, que é o item 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós vamos entrar no subtítulo O Mandamento Maior. O João Pedro vai ler a passagem de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, onde se relata esse diálogo de Jesus com o fariseu. Bom, gente, esse é só de olhar aqui os versículos e o capítulo, é um trecho da Bíblia que nós sempre citamos. Acho que talvez seja o trecho da Bíblia que nós mais citamos aqui e sobre o qual nós mais comentamos. E é de fato o momento em que Jesus traz a lei. E após trazer a lei, traz uma afirmação muito importante que Kardec vai comentar conosco. Então, o Cristo falando conosco nos relatos de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí que vem, gente, essa afirmação de Jesus que nós falamos aqui, que é muito importante. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É importante destacar que esses dois mandamentos, Jesus está remetendo isso naturalmente aos profetas do judaísmo. Com quem que ele estava falando, né? Ele estava falando com um fariseu que era doutor da lei, sabia isso de trás para diante. O primeiro mandamento está, inclusive, no Decálogo, né? É o primeiro mandamento dos 10 mandamentos de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Exatamente. Também o segundo que Jesus se refere, mas antes de se referir ao segundo, Jesus deixa claro que este era o maior e o primeiro mandamento. Então, é a nossa primeira obrigação. Então veja bem o seguinte: quem não tem fé nenhuma, já está em falta. Porque antes de amar o próximo, você tem que amar a Deus. Você tem que buscar essa conexão com Deus que nós chamamos de religião. Seja ela qual seja. Uma vez conversando com o Chico Xavier, na casa dele de Uberaba, já a altas horas da noite, ele vira-se para mim e diz assim: Geraldinho, nós todos, seres humanos da Terra, somos seres com alto grau de periculosidade. Eu até assustei quando ele falou isso. E de fato somos. Basta a gente percorrer os países, as violências, os crimes inomináveis são praticados todos os dias.
crimes que são até inafiançáveis, imprescritíveis, de tão hediondos, não é? Nós temos a questão da guerra, nós temos a questão dos abusos de toda sorte, enfim, não vamos entrar na parte negativa da história humana, mas de fato, nós seres humanos que criamos esses problemas, temos em nós esse alto grau de periculosidade. com certeza. Do contrário, se nós fôssemos espíritos já amadurecidos em direção a uma certa pureza, ainda que não chegando lá, nós não estaríamos aqui. Então, a Terra, o nosso planeta, é um planeta apropriado, que durante os últimos milênios, eu diria que ele subiu de degrau no passado, quando ele começou a receber os degredados de fora, né, de Aldebaran e de Capela, primeiro os amarelos que vieram de Aldebaran, depois as 4 raças que vieram de Capela, né, os arianos, os hindus, egípcios e hebreus. Então, quando eles vieram já com um certo avanço intelectual e cultural e religioso, e encarnaram na Terra por volta de 12 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, começou essa grande evolução, a Terra saiu da condição de mundo primitivo e entrou na condição de mundo de expiação e de provas. Ou seja, até então ela era um mundo primitivo, de espíritos altamente primitivos, que ainda estavam nos rudimentos vamos dizer assim, da própria sobrevivência, né? Ainda muito ligados à violência como modo de subsistência e procurando caçar com os próprios dentes, com as próprias mãos, ainda seres muito primitivos. Com a chegada dos degredados, houve uma ascensão cultural. E daí, inclusive, nós vamos ver que na história surgiu exatamente a escrita nesse período. O relato. Né? Que a escrita favoreceu, então, uma evolução cultural tremenda, porque era a partir daí, e quem colocou isso na Terra foi justamente os degredados, principalmente de Capela. E a partir daí nasceu a história, porque você foi capaz de transmitir a sua experiência para gerações vindouras. É só um adendo aqui no que você está falando. Historicamente, isso que o Geraldinho está falando é muito interessante, porque historicamente a religião ela é o lugar histórico, né, imaterial no qual se encontram os principais relatos. Muitas civilizações não têm relatos porque elas não tinham tradições religiosas. Então veja como o religare tem relação com esse avanço cultural. Emmanuel fala para nós, no livro A Caminho da Luz, que no caso dos arianos, que começaram a encarnar, a primeira leva que foi expulsa de Capela, e eles vieram encarnar nos altiplanos do Pamir, onde hoje é aquela região ali do Tajiquistão, no norte do Afeganistão, né? Eles não deixaram muita história, porque eles não eram religiosos. Emmanuel fala, em Capela, essa turma ariana era justamente a turma materialista. Eles não tinham tradição religiosa. E ao virem para a Terra, ao chegarem aqui, eles também não cultivaram isso. Só passaram a cultivar algum elemento de religiosidade quando eles se imiscuem com os hindus, que já tinham uma tradição muito forte. Exatamente. Os hindus inicialmente passaram a encarnar nas margens do rio Indo, na civilização Harappan, e essa civilização foi invadida pelos arianos, e houve então uma comunhão dessas duas grandes raças capelinas, formando a primeira grande civilização
com a tradição religiosa que era e cultural, inclusive com a escrita dos Vedas, Exatamente, né? os Que é a Vedas. civilização indovédica, Exatamente. onde então aqueles grandes poemas, Longos, exatamente. né? Haviam os livros de poema e os livros da história propriamente De prosa. de prosa, que nós chamamos de Vedas. Então, vejam bem, depois vieram quem? Os egípcios. E aí altamente religiosos. E altamente, né? Dados ao relato, exatamente. Ao contato escrita, com exatamente. os mortos. Né? A pineal, o entendimento da pineal. O entendimento da mediunidade. Ao contato com o mundo espiritual. Construíram as pirâmides extraordinárias. Depois, a última leva quem? Os hebreus. E aí a gente tem a Bíblia, o Torá. Que Emmanuel, no Caminho da Luz, vai dizer que os hebreus, a civilização hebraica, é a aristocracia espiritual da Terra. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Emmanuel diz isso através de Chico Xavier. Então, veja, a religião sempre fez parte, naturalmente, dos ensinos dos espíritos missionários que encarnaram nessas civilizações todas, não somente para consolá-las, como Jesus havia prometido, tendo em vista o degredo, não é? A imagem, por exemplo, de Adão e Eva expulsos do paraíso depois de comerem a maçã do pecado, tentados pela serpente, tudo isso é um símbolo. E Jesus promete, quando os recebe aqui na Terra, porque Jesus também, segundo Chico Xavier, é governador de Capela, como é governador de Sírios, não é? Esses planetas mais evoluídos que nós. Então, ele promete que ele mandaria os seus enviados para eles e no futuro que ele próprio viria. É por isso que nas tradições todas, de todas as religiões antigas, vige a promessa do Salvador, do Messias. Exatamente. Nós vamos ver isso, por exemplo, nas tradições da Índia, nas tradições da civilização, antes da civilização persa, que adotou o zoroastrismo. Nós vamos ver isso em todas as tradições, mas isso vai chegar ao seu ápice justamente com os hebreus. Com o povo hebreu é diferente. Com o povo hebreu. E é por isso que Jesus veio encarnar no meio deles. Porque de todos os povos, eles eram a aristocracia espiritual da Terra. Exatamente. Eram os mais preparados em termos de conhecimentos religiosos. E o que significa religião na sua acepção de origem? É justamente religar a criatura que se desligou de Deus à sua fonte, que é Deus. Né? Religião é isso. Por isso que o Chico falou comigo. Nós precisamos entender isso, que nós somos seres com alto grau de periculosidade, mas a única força no mundo capaz de domar essa periculosidade é justamente a religião, seja ela qual seja, não importa o rótulo, porque todas elas são caminhos para Deus. A religião hindu, a religião budista, a religião zoroastrista, as religiões todas derivadas do povo hebraico, do povo hebreu. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos diante de uma conversa que se refere, por exemplo, aos saduceus, que era uma tribo hebraica. Uma seita. Uma seita. Né? Mas que ela habitava uma região, uma das 12 tribos de Judá, né? Que não era bem aceita. Os saduceus, eles são uma seita do judaísmo mesmo. Judaísmo. É interessante isso que o Geraldinho trouxe, porque os eles saduceus eles eram os materialistas. Eles eram materialistas, mas materialistas no sentido de que não acreditavam na vida após a morte. Mas tinha uma tradição religiosa. Isso que a gente está dizendo, eles eram uma seita judaica materialista. E não acreditavam na vida após a morte, apesar de todo o formalismo. Também
a Samaria. Né? Tem essa informação, se não me engano. Acho que Kardec comenta isso, mas para ser conferido. Então, veja bem, todos eles sabiam que o mandamento principal da tradição hebraica era amar a Deus, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Então, exatamente é isso. E para atingi-lo, a gente precisa de uma religião. E a gente precisa desse contato religioso, seja ele qual seja. Caso contrário, a gente entra no materialismo, né? Todas as doutrinas, filosofias materialistas, ou positivistas, ou é a matéria pela matéria, ou é a doutrina do nada, o niilismo, né? Ou também as doutrinas materialistas históricas, que delas surgiram o comunismo, segundo Emmanuel, né? O socialismo, o fascismo, o nazismo, inspirados lá na Grécia Antiga, da civilização de Esparta, né? Que é a organização social, política e econômica em honra apenas do Estado, em detrimento da família, em detrimento da religião. Então, veja, a gente tem que pensar muito nisso, porque esse é o primeiro mandamento que Jesus reforça, porque ele já existia. Desde Moisés, ele já existia. E outras religiões também, embora multifacetadas, com a adoração de múltiplos reis e múltiplos deuses, o caso, por exemplo, dos egípcios, que reverenciavam os seus próprios faraós como deuses, e também os deuses como Ísis, como Osíris e outros mais, mas sempre dentro da história deles tinha um deus maior, né? Vejamos, por exemplo, a civilização grega. Tinha também vários deuses, mas Zeus era o deus maior, né? Roma vai copiar o sistema religioso de Atenas e vai criar também os seus múltiplos deuses, mas tem um deus maior em Roma, que é Júpiter, que deveria ser reverenciado como maior. Veja que em todas as escolas religiosas existe essa tradição da reverência ao Deus Criador. Nesse ponto, e foi bom que o Geraldinho comentou, porque isso que eu queria dizer, esse primeiro mandamento do povo hebreu, e quando Emmanuel reconhece e afirma de forma categórica que os hebreus são a aristocracia espiritual da terra, e isso tem relação com a crença da existência de um único Deus. Esse povo que era monoteísta, que já entendia que o Deus era apenas um, quando entende, quando recebe pela mediunidade de Moisés, o próprio Chico falou, os 10 mandamentos, a psicografia na pedra, feita por Moisés, como, reitero, o Chico disse no Pinga Fogo, o povo hebreu, quando traz esse primeiro mandamento para a humanidade, quando recebe simultaneamente esse mandamento, ele está reforçando essa crença de que o pagão e o politeísta, de que eles estavam errados, de que o caminho deles era errado. No Velho Testamento, quando a gente revisa o Velho Testamento e toda a caminhada do povo hebreu, essa crença e essa reafirmação de que o Deus era apenas um, de que eles serviriam apenas um Deus, e de que eles confiariam nesse Deus, que é chamado no Velho Testamento de o Deus de Israel, isso é muito importante para eles. E esse é um dos principais legados que o povo hebreu deixa para a humanidade. Então, quando a gente tem essa afirmação, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, no primeiro momento nós temos que entender que essa é uma reafirmação do monoteísmo. Antes de nós... Nessa época só existia no povo hebreu. Exatamente. Teve uma tentativa no povo egípcio, mas que foi sufocada, né?
quando se tentou fazer isso. Um dos faraós tentou estabelecer o culto ao Deus único, mas foi sufocado. De modo que isso prevaleceu no mundo hebreu, porque eles já traziam isso de capela. Né? A Emmanuel fala isso claramente. Os povos que vieram degradados de capela trouxeram para a terra as suas afinidades raciais e também religiosas. E também as suas desafinidades, as suas disputas entre si. Mas, de fato, a gente vai entender com Emmanuel que o povo hebreu é o responsável por estabelecer na terra o culto ao Deus único, que hoje é praticamente reverenciado no mundo inteiro, não é? Excetuando-se o Oriente, o Oriente mais, o Far East, não é chamado? Vejamos bem que todas as religiões cristãs, hebraicas e também as tradições todas maometanas são todas monoteístas. Continuando o que eu estava dizendo, esse ponto do monoteísmo, ele precisa ser entendido nesse primeiro momento como esse tesouro que os hebreus deixam para a gente, e quando ele é recebido pelas outras religiões ou pelas religiões que reformaram o modo como o povo hebreu tangenciou a espiritualidade, nós precisamos entender que esse ponto do monoteísmo ele foi tão arraigado no povo hebreu que ele entrou de uma forma um pouco, e aí eu falo isso com todo respeito, empobrecida em religiões que admitem o Velho Testamento e de uma forma um pouco cega, como Jesus fala, um cego tentando guiar outro cego, porque, infelizmente, irmãos e irmãs nossos que cultuam o Velho Testamento, que recebem o Velho Testamento, que tomam o Velho Testamento de uma forma muito importante nas suas vidas, eles acham que tudo que tangencia a espiritualidade de uma forma um pouco mais plural é politeísmo. É por isso que a gente que é espírita é tão chamado pelas outras religiões mais tradicionais de idólatras, como se nós, no contato com os espíritos, estivéssemos adorando outros deuses. E não é o caso. E não é o caso. Isso é porque eles receberam eles incorporaram esse conhecimento do povo hebreu e essa tradição hebraica sem uma reflexão sobre o que eles estavam falando, porque mesmo a reinterpretação da Cabala, hoje atualmente, admite a mediunidade, a reencarnação. Agora, aqueles que ficaram mais estanques nesse contato com o Velho Testamento acham que quando você tem um contato com o Espírito, você está sendo idólatra, você está admitindo um outro Deus. Então percebam como isso ficou enraizado no pensamento profundo do povo hebreu e chegou até a nossa geração. Então quando a gente tem esse primeiro mandamento, num primeiro momento ele fala de monoteísmo e de como isso era importante e é importante até hoje para o povo hebreu e para todas as culturas religiosas que incorporaram a Torá e os profetas. E esse é o primeiro ponto antes mesmo de nós pensarmos em interpretar e tentar entender o que significa amar a Deus. Quando Paulo de Tarso fala para a gente que aquele que ama a Deus é aquele que cumpre os seus mandamentos, a gente volta para esse entendimento que o Geraldinho estava falando anteriormente conosco, sobre esse entendimento da religião no mundo, desse conjunto de tradições e culturas e normas, necessariamente, que moldam de alguma forma o nosso proceder, porque nós estamos tentando burilar a nossa matéria para que o nosso espírito floresça. E, não obstante, esse modus operandi ter sido muito desvirtuado ao longo da tradição hebraica e hoje é desvirtuado em todas as escolas cristãs. Infelizmente. E quando Jesus subsume isso, circunscreve a lei a esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, e nós falamos isso, essa é a parte, isso é o mais importante, esse segundo momento é o mais importante dessa lição de Jesus, quando ele diz
toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, porque Jesus estava começando esse novo momento na história, como o Geraldinho falou, da religiosidade ou do modo como nós vivemos a espiritualidade no mundo. Jesus estava iniciando uma nova cultura, que é o que está no relato de João, que nós adoraríamos em espírito e em verdade. Que no capítulo 4 de João nós temos a informação: Deus é espírito e nós somos espírito, e nós somos filhos de um Deus e estamos, em algum termo, evoluindo em inteligência para aproximar essa nossa inteligência, ainda muito medíocre, à inteligência do Criador, que é a inteligência suprema, como nós recebemos dos Espíritos na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, quando Jesus... Também na parte do sentimento. E Vamos evoluindo o amor. Hoje nós temos um amor limitado, o amor restrito ao amor de família, o amor de clã, né? De pátria. Mas nós vamos ampliando esse amor, né? Como Jesus vai nos mostrar depois, para atingir o amor mais próximo do amor divino. Que eu falei em evolução de espírito. A evolução de espírito, ela contempla o amor e a intelectualidade. Então, quando a gente sobe para entender esse Criador, a gente vai se despindo desses formalismos que foram necessários para um povo tão bruto. Então, quando a gente pensa nesse primeiro mandamento e no que Jesus está trazendo nessa lição, isso é muito importante, e esse é um dos pontos não mais importantes, como Kardec fala, o mandamento maior no título, não mais importantes do Evangelho, mas um dos pontos mais importantes da Bíblia e da tradição de religiosidade e de espiritualidade que nós temos no planeta Terra. Isso é muito importante, gente, que nós estamos falando de monoteísmo, da caminhada no monoteísmo que demandou muitas fórmulas e do abandono dessas fórmulas para o nosso espírito florescer. E também ele vai reforçar que o segundo mais importante mandamento é o nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Isso não foi dito por Jesus. Quer dizer, Jesus estava reforçando um mandamento que já existia na tradição profética hebraica. O que é dito por Jesus é a segunda parte. É a segunda parte. É depois disso. Exatamente. Não é que não está aqui comentado. E nós não vamos aqui entrar nisso, a não ser no comentário de Kardec. Não, mas eu falo assim, o que o Cristo traz aqui de original, nesse momento, é a segunda passagem aqui. Toda a lei e os profetas se acham contidos. Não, essa frase, mas eu digo, os mandamentos que ele havia citado, não foi ele que trouxe. Não, exatamente, isso já estava, isso já era da tradição hebraica. Amar a Deus com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 primeiros grandes mandamentos, o primeiro e o segundo, que seria a obrigação de todo religioso. Todo religioso. Que aqui não está todo falando judeu, de cristão, exatamente. Que é o judeu. Essa tradição, inclusive, por exemplo, amar o teu próximo como a si mesmo, já existia até no Oriente. Já existia na tradição budista, hinduísta, não é? O hinduísmo é uma série de movimentos que vão desabrochar a partir ali daquela região da Índia, mas vão influenciar o mundo inteiro, né? Nós vamos ver essa tradição do amar o próximo como a ti mesmo no zoroastrismo, que é antes até mesmo do povo hebreu, porque ele se estabelece bem antes ali, onde hoje é a Pérsia, o Irã, né? Nós vamos ver o respeito ao semelhante como uma necessidade de convivência social, inclusive no Oriente, em tradições que nem eram diretamente vinculadas aos degredados de capela, mas receberam enviados do Cristo para tanto, como Emmanuel, por exemplo, nos revela que na China nós tivemos 3 grandes enviados do Cristo, antes mesmo, muito antes dele próprio vir, que são Forri, Lao Tse e Confúcio.
todos eles falaram em fraternidade, em respeito ao semelhante. Sócrates falou. Né? Sócrates, Platão, 6 séculos antes do Cristo, a mesma coisa, na civilização grega. Então, isso não era novidade quando Jesus estava falando sobre isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus... A novidade é o que vem depois. É o que vem depois. Quando ele fala, toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Aí seja, que muda tudo. Ele fala que tudo aquilo que está escrito eu não vou saber citar o nome de todos os livros, mas o João Pedro sabe. De Gênesis e de Moisés. Até João Batista. Poderia, né? Até vamos colocar até Malaquias, que é o último profeta. Mas quantos livros? Cita para nós. Não, você vai lembrar. São 37 livros no Velho Testamento. Não, eu sei, mas acho que fica um pouco... São 37 livros. Mas é bom para a gente ter noção do que a gente está falando. Por exemplo, o Pentateuco de Moisés são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá. Depois é chamado de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Números, Deuteronômio. Essa é a Torá. Depois nós temos Josué, Juízes, Rute. Samuel, primeiro livro, segundo livro de Samuel. Reis, segundo. Crônicas, 2 livros. Esdras, Neemias. Esther, Jó. A gente entra no livro de Jó, que é muito importante. E aí a gente entra nessa parte mais messiânica. Salmos, Provérbios, Salomão. Eclesiastes, Cantares, Salomão. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 37 livros que compõem essa tradição judaica que está na Bíblia protestante. Então, você citou os Salmos de Davi? Os Salmos de Davi, que foi quando eu falei, quando começa essa parte mais messiânica com os Salmos. Então, são 37 livros na tradição que a gente incorpora mais no protestantismo, que trazem muita lei, muita profecia, e isso quando a gente entende o que é o Velho Testamento, a gente percebe por que essa frase de Jesus, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, isso é muita coisa. Ele pega 37 livros e resume em 2 frases. 2 mandamentos, gente. Isso é muita coisa. Ou seja, todo o trabalho... Desculpe que eu engasguei tomando a água aqui, viu, gente? Não é nada de gripe. Não é gripe, não. Foi engasgo mesmo. Desculpem essa impropriedade. Mas... É curioso a gente pensar a cabeça de Jesus. Nossa, olha isso, essa frase. Resumindo, é como se ele zipasse tudo. Ele zipou o Velho Testamento em 2 frases. Exato, essa frase sua, exatamente, zipou. Zipou. Olha, tudo que vocês ouviram até hoje, na tradição hebraica, não é? Desde os profetas primeiros, como Moisés, as leis, né, que foram estabelecidas, que eram necessárias para conter o povo, né? As lamentações, a parte messiânica. Exato, olha quanta coisa. Tudo se resume a 2 frases. E o Geraldinho, a gente gosta muito de estudar o povo hebreu e essas coisas, a gente gosta dos livros, eles estudavam muito a lei e os profetas. Então eu imagino aqui o Geraldinho falando, que os fariseus se sentiram extremamente agredidos. Exatamente. Imagina uma frase. Por isso que eles detestavam Jesus. Por isso que Jesus era uma figura tão incômoda. O que Jesus dizia para eles que eram apegados à lei, a gente precisa entender, gente, o valor do doutor da lei era saber a lei, era saber os profetas, interpretar. Inclusive eles tinham dentro do templo hebraico um lugar de destaque. Alguns lugares somente o maioral deles podia entrar. Você imagina para esse pessoal da lei, se alguém chega e fala, nada disso que você que você sabe, vai valer. Pois é. Isso é muito, essa frase, gente, ela tem um valor na tradição do cristianismo. E eu acho que Kardec em si mesmo trouxe essa reflexão para nós
para o espiritismo cristão, para dizer também que o espiritismo cristão, refletindo com Jesus, prescinde Exatamente. de todo ritualismo, Exatamente. de todo paramento Exatamente. e de todo tipo de adoração exterior. Exatamente. Não é? Porque assim como Jesus disse, em verdade vos digo que chegará o tempo em que adorareis ao Pai em espírito e em verdade, o espiritismo é justamente esse momento. Exatamente. É a era do espírito. Exatamente, é isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Os poetas que escreveram através de Chico Xavier, Emmanuel também vai comentar isso, chegam até mais longe dizendo o seguinte: o grande templo onde nós adoramos a Deus é o nosso coração. Exatamente. E aí João Evangelista, né? Os relatos de João Evangelista. Exato. Templo, né? Exatamente. O coração. O coração é o nosso templo. E isso, gente, se a gente pensar, né, que o coração é a sede do sentimento, principalmente do sentimento, que no nosso caso aqui falando do sentimento ligado com o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos, é um triângulo, né? Deus, o próximo e nosso coração. Porque o amor procede do coração. Exatamente. Né? Então, quando nós fazemos esse triângulo a partir do nosso coração, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como nós amamos o nosso coração. Olha, até apareceu um brilho. Interessante esse brilho aí. Quando isso ocorre, gente, é que nós entramos nos domínios de Jesus. Exatamente. Por isso que Jesus é reformador. Embora ele tenha dito, não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Ele estava dizendo que ele vinha cumprir as profecias a seu respeito. E eu acho que quando Jesus fala que ele veio dar o verdadeiro cumprimento dos profetas, ele está querendo dizer, vocês não entenderam esses meus missionários. Que quando a gente pensa, por exemplo, para fazer um recorte aqui e contextualizar isso que nós estamos falando, quando a gente pensa em Jesus falando que a desobsessão, que eles não conseguiram expulsar como a Bíblia diz, tá, gente? Nós sabemos que não existe demônio no espiritismo, a figura personificada do demônio. Mas quando Jesus fala, quando ele desce do Monte Tabor, lá no capítulo 17 de Mateus, e fala para eles, vocês não conseguiram expulsar esse demônio, vamos colocar nas palavras aí, porque vocês não têm fé, e depois ele fala, essa casta só sai por jejum e oração. Quem é que explica esse jejum da caridade, do não falar mal do outro? Porque até o jejum foi mal compreendido, as pessoas achando que é o jejum deixar de comer, deixar de beber. Quem explica esse jejum, que é a parte moral, é Isaías, lá no Velho Testamento. Então acho que isso que o Geraldinho está trazendo sobre o verdadeiro cumprimento é o Cristo falando, vocês não entenderam. Eles se resumem no amor. Os profetas tentaram ensinar para vocês o amor e vocês não compreenderam. É por isso que Jesus, quando ele traz várias vezes no Evangelho o discurso para as cidades, o Geraldinho a gente sempre lê essas passagens do Evangelho, ele fala, Corazim, Betsaida, e você, Cafarnaum, acha que vai ser elevado até os céus, você descerá até o Hades. Quando Jesus fala dessas cidades, e ele lembra, por exemplo, que Nínive recebeu a pregação de Jonas, que a rainha do sul recebeu a sabedoria de Salomão, e ele sempre fala, mas agora algo maior está aqui. Então, Salomão, os profetas, eles tentaram ensinar o amor. E quem creu neles, porque nós nos enganaríamos se nós pensássemos que pessoas não foram salvas e não obtiveram suas respectivas redenções espirituais pelos profetas. Eles ajudaram muitas pessoas e muitas pessoas creram nos profetas. Agora, Jesus sempre diz, algo maior está aqui, que é o Cristo de Deus, o maior de todos, o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, quando Geraldinho fala desse cumprimento, é Jesus falando, vocês não os compreenderam, mas a proposta deles era essa. Era o amor, era a redenção espiritual, era espírito e não matéria. E vocês não compreenderam. E é por isso que Jesus fala que aqueles que creram lá atrás julgariam
aqueles que não creram mesmo vendo o Cristo. E quando a gente pensa na humanidade, e o Geraldinho traz essa figura da lei, Jesus em vários momentos fala sobre isso, mas tem um momento do Evangelho, quando ele fala de João Batista, do qual eu gosto muito. João Batista veio, não comia, não bebia vinho, e vocês falavam que ele tinha demônio. O Filho do Homem, o Messias, veio, comendo e bebendo, e vocês falam, tá aí, um beberrão e comilão, amigo de prostitutas e publicanos. Ou seja, para a humanidade tosca, empobrecida, nada tá bom. Nada faz eles crer. Não tem lei, não tem o Cristo, não tem nada. E principalmente tem aquela também frase, né? Nenhum profeta é profeta em sua própria casa. Não tem honra, exatamente, na sua própria terra, exatamente. Mas aí vamos entrar no comentário de Kardec. E, aliás, este talvez seja o comentário mais importante do livro todo, porque no final vai ter aquele frontispício que Kardec decidiu colocar como lema da doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Porque essa é a proposta do Cristo quando ele diz assim, e isso ele não falou para todos, João Pedro já explicou isso várias vezes para todos nós, dos níveis de amor, né, que Jesus revela. Um deles é esse que já era vigente. Amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente, perfeito. Já era vigente. Primeiro, exato. Amar a Deus acima de todas essas coisas. Depois ao próximo como a si mesmo. 2 níveis de amor que já existiam. Exatamente. Mas quando ele fala para os seus próprios seguidores, os seus discípulos, reservadamente, né? Ele vai além. Ele vai além. O Chico fala, o né? Chico comenta isso, né? Nós temos em vídeo o Chico comentando isso. Amai-vos como eu vos amei. Aí é diferente. É outro amor. E o Chico até comenta, não é qualquer amor. Exato. É o amor de Jesus. É o amor sem pedir nada em troca. É o amor sem pedir taxas de reconhecimento. É o amor sem pedir retribuição. Exato. É o amor pelo amor, sem exigir coisa alguma. Então esse é o amor superior, o amor que redime e eleva. Todos nós um dia chegaremos nesse amor. Né? Eu acho que é aí que vai entrar o que Kardec vai comentar no item 5. É um trecho pequeno, é só um período para a gente terminar aqui a live do culto do Evangelho no Lar, número 71, mas que faz toda a diferença para a nossa compreensão espírita cristã, que é a união da caridade com a humildade. Só isso que você está falando, acho que é importante a gente comentar, gente, que o Geraldinho falou desses níveis de amor, e o Chico brilhantemente traz para a gente de forma categórica o amai-vos uns aos outros. Desculpa, eu falei errado. O amar ao próximo como a ti mesmo foi superado. O Chico fala brilhantemente que foi superado, porque vejam como essa lei que Jesus retoma do Velho Testamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, ela ainda tem um pingo de personalismo e de individualismo. Que é amar como a ti mesmo. Então, o parâmetro sou eu ainda. Esse eu cristalizado, ele ainda aparece, o egoísmo. Então, Jesus, sabendo que essas pessoas eram muito medíocres no amar, ele fala, então, ama o próximo como a ti mesmo, defenda o próximo como a ti mesmo, garanta a dignidade do próximo, como você garante a sua. Então, como até você... mesmo a lei áurea do Cristo, a lei, ela é ainda isso. Porque quando ele fala assim, fazei ao outro aquilo que gostarias receber. O eu é o parâmetro. Então, está dentro desse amor. Esse amor que ainda já existia. Exatamente. E que não deixa de ser um reflexo do egoísmo. Do egoísmo. Porque Jesus, compreendendo as limitações daquelas pessoas, entendeu? O máximo que eu consigo chegar com essas pessoas é ama como você se ama. Então pense em você mesmo para pensar no outro. Agora é o que o Geraldinho está falando. Para os apóstolos, depois que Judas saiu, naquele contexto da Santa Ceia, só para 11 apóstolos ele fala: ama como eu vos amei. E a gente sempre tem que lembrar disso. Jesus, capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele diz isso para aquelas pessoas, ele tinha acabado de lavar os pés
dos seus apóstolos. Então é esse amor que o Geraldinho falou, que não é para si, que não espera nada, que doa sem esperar nada em troca. E aí o Geraldinho acabou de falar, a união de caridade e humildade. Sem você não consegue chegar a isso. E sem as duas coisas não é o amor do Cristo. Não é o amor do Cristo. Porque pode ter caridade, mas a caridade soberba não é. Não é nem caridade, exatamente. Ela pode até funcionar. Se ela humilha o outro, ela não é caridade. Ela é outra coisa. Ela pode ser uma doação, mas a caridade... Não é nem questão de humilhar, por exemplo. Se a pessoa se envaidece da caridade que faz. Exatamente. É a caridade soberba, ela não tem nada de humildade. Eu acho que a caridade ela precisa ser pura. Exato. Esse termo caridade... Para ser cristã, ela precisa estar na companhia da humildade. Porque, tanto que Kardec, como você falou, a gente vai chegar lá, fora da caridade. A caridade, ela está acima, e como nós já lemos aqui com Kardec, ela é um guarda-chuva de todas as outras virtudes. Na soberba, quando você quer humilhar o outro, quando você quer aparecer, você pode estar fazendo alguma coisa, mas caridoso você não está sendo. Você está aí usando um subterfúgio para se enganar. Eu vou pedir, será que leio o item Você quer ler 5 por causa dela? Você não... Não, que você lê. Então, para a gente terminar aqui, gente, o comentário de Kardec sobre esse momento tão especial do Evangelho. Kardec diz assim: caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. E aí, como o Geraldinho falou, a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E é muito importante para nós espíritas compreendermos isso. Também o Chico Xavier comentou, se Kardec tivesse considerado que fora do Espiritismo não houvesse salvação, ele teria escrito isso. Mas ele sabia que não era isso. Né? Porque ele escolheu muito bem essa frase, fora da caridade não há salvação. E Bezerra de Menezes, escrevendo através de Chico Xavier, sobre essa questão da salvação, que é outro tema polêmico. O que é salvação? Isso que eu ia falar, porque todas as religiões trazem isso. O que vocês acham que é a salvação? Escreva aí nos comentários. Vai dar pra gente ler, né? Mas fica. O que vocês acham que é a salvação? É você, ao se libertar do corpo e direto para o mundo espiritual superior, muitos acham que é o céu, isso é salvação? Exatamente. Como que é isso? Você vai estar feliz ainda que você tivesse sido uma pessoa extraordinariamente boa e justa na Terra, você estará feliz nesse céu aparente, sabendo que entes queridos seus não tiveram a chance de chegar nem perto desse céu? Isso é céu, isso é salvação? Será que isso é salvação? Não é? E, enfim, outros acham que a salvação é pela fé. Então basta eu bater no meu peito e dizer, eu aceito Jesus, eu estou salvo. Exatamente. Mas o próprio Apolo de Tarso, refletindo sobre esse assunto, falou que a fé sem obras nada vale. Pois é. É preciso somar obras à nossa fé. Porque a fé, de certa forma, é o amor a Deus, acima de todas as coisas. Mas as obras é o amor ao próximo. E eu acho que como você trouxe, como o Geraldinho trouxe, Paulo de Tarso, que é tão usado nas outras escolas cristãs, o Geraldinho trouxe esses dias no centro uma frase maravilhosa de uma carta do Chico, em que o Chico fala que a graça é o serviço. É a graça de servir. Porque muitas pessoas, certamente, quando discutem salvação, falam salvação pela graça, que é o que o Geraldinho estava falando aqui. Graça, não.
A graça que nós temos, depois nós comentamos, né, que os Espíritos nos intuíram, que é o seguinte: qual que é a graça divina a nosso favor? Exatamente. É a oportunidade do serviço ao próximo. Exatamente. Essa que é a graça. Essa Ou é a seja, graça. a graça que nós recebemos de Deus não é uma graça pronta. Assim, você, meu filho amado, vai ser salvo por mim, pela minha graça. Não. Não existe nada de graça. Exatamente. Acho que é por aí, exatamente. Um trocadilho. Um trocadilho não importante. existe nada de graça. Não. A graça que ele nos concede é. E outra coisa, quando ele nos concede essa graça, não importa o nosso passado. Vejam bem que ele deu essa graça a Maria de Magdala, Exatamente. que era tomada por espíritos infelizes, 7 espíritos infelizes, no campo do sensualismo, das vibrações mais baixas. Ele deu essa graça ao primeiro perseguidor do cristianismo, que era o doutor da lei Saulo de Tarsus. Que é quem vai falar muito dessa graça nas suas epístolas. Exatamente. Quando ele chama-o às portas de Damasco e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai de joelhos imediatamente: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus já dá a graça a ele ali. Vai, procura Ananias em Damasco e ele vai te instruir sobre o meu influxo. E a partir daí, Ananias vai ser um médium que vai dar toda a história. Desde a possibilidade da cura. Mas e aí, o que vai acontecer? Ele fica parado com isso? Isso que eu ia falar. Não. Primeira frase. Olha essa primeira frase que você trouxe. Que queres que eu faça? Queres que eu faça. Quer dizer, tem um fazer aí. Fazer. E hoje esse homem, Paulo de Tarso, a gente fala isso, gente, com todo respeito a quem pensa diferente, mas hoje esse homem, Paulo de Tarso, é interpretado por outras escolas do cristianismo como esse homem que traz esse entendimento da salvação pela graça, que exclui o mérito do Espírito na necessidade, a obra, na necessidade de redenção espiritual. Olha como é sério isso. É sério. Então, não, ele fez exatamente como Cristo pediu. É claro que ele se reciclou. Exato. Ele sofreu, largou pompa, poder, família. Foi largado. A família o largou, né? Perdeu bens, patrimônio. Exatamente. Título. Perdeu fama, perdeu apreço. Perdeu o pai. Perdeu o pai, perdeu tudo. Perdeu tudo. A irmã, tudo. E se encontrou na humildade como tecelão, aprendendo a tecer, que é uma tradição hebraica, e vai encontrar um casal cristão, Áquila e Prisca, que maravilha, num oásis que chamava-se Palmira, no meio do deserto. Ora, ali ele fica 3 anos se preparando, tomando ciência das falas de Jesus no evangelho que já existia. O primeiro evangelho que rodou foi o evangelho de Mateus. Né? E a partir daí ele se lança à tarefa, olha só, ele se lança à obra de amar ao próximo como a ele mesmo e de amar ao próximo como Jesus amou. Exatamente. Porque ele foi um gigante da pregação cristã e do exemplo cristão. O livro Paulo e Estevão, recebido por Chico Xavier, é um dos maiores... maravilha. Uma das maiores obras, romances épicos do mundo, eu chego a dizer. Com certeza. Né? Quem lê Paulo e Estevão sai diferente. Com certeza. Da leitura. Com certeza. É impossível você ler esse livro, Paulo e Estevão, de Chico Xavier, e sair incólume dele. E é um livro para ser lido muitas vezes na vida. Eu dou até um testemunho, lá na casa de Chico Xavier, certa ocasião, nós recebemos a visita surpresa de 49 sacerdotes da Igreja Católica. Eles estavam em reunião sacerdotal, convocada pelo arcebispo de Belo Horizonte na cidade de Pedro Leopoldo.
Mas o arcebispo voltou a Belo Horizonte, convocou o padre de Pedro Leopoldo para ir a Belo Horizonte com ele, e os demais padres do interior do estado de Minas estavam lá e quiseram conhecer a casa de Chico Xavier. Pois é. Então nós fomos surpreendidos no culto do Evangelho que realizamos lá todo domingo às 18 horas, com essa presença inusitada de 49 sacerdotes, e eles estavam inclusive paramentados, não é? E eu perguntei a eles qual era o líder deles, e um deles se apresentou, e eu, naturalmente, com muito respeito, a nossa co-irmã Igreja Católica Romana, convidei o sacerdote católico romano para sentar-se à mesa. Ele sentou-se ao meu lado, onde normalmente senta-se a Naninha, e logo ao lado dele a Naninha se sentou, e ele participou do culto lá. Mas ele pediu a palavra, ele estava vivamente emocionado, porque eles tinham chegado mais cedo e conhecido a casa de Chico Xavier. A primeira coisa que ele falou, quando pediu a palavra, é que eles não tinham a menor ideia de quantos livros Chico Xavier havia escrito. E hoje nós sabemos, pela atualização que a Célia Soares faz para nós, quando surge o novo livro, que já são 547 livros publicados. Ele estava estupefato com essa realidade, né? Quantos livros? Porque ele tinha lido apenas alguns. E ele dá o segundo testemunho, que para nós foi de grande valia, porque todos se emocionaram, inclusive ele que chorou muito. E nesse testemunho ele disse que ele pedia licença, que ele queria que eu explicasse para ele uma coisa que ele não entendia. Como o Chico Xavier, um homem que teve, pela história dele, apenas o 3º ano primário, foi capaz de escrever uma obra-prima. Ele, sacerdote católico, chamou o livro Paulo e Estevão de obra-prima. E que ele havia se emocionado vivamente, porque ele sentiu a verdade desse livro, não é? E que ele ficou impressionado também com a ligação desse livro com o Atos dos Apóstolos. É o Atos dos Apóstolos expandido. É como se ele fosse o Atos dos Apóstolos escrito. Nós sabemos, até pelo próprio livro, que foi escrito por Lucas. Lucas Evangelista. Teófilo. Ele se autodenomina Teófilo? Não, ele escreve ao Teófilo. Ao Teófilo, né? Que é Paulo, né? Que a gente... Aí a doutrina... Né? Mas inicialmente ele foi encomendado por Paulo, né? Para fazer o evangelho dele, entrevistando Maria, exatamente. E para registrar as coisas que se aconteceram. As coisas dos apóstolos. Que se deram. Né? Então, quando esse sacerdote fala conosco, ele fala em lágrimas. As lágrimas caíam. É o livro mais lindo que eu já li na minha vida. E como é possível Chico Xavier escrever isso? Aí eu falei com ele, olha, nós sabemos que isso se dá pela mediunidade com Jesus. Então Chico Xavier, naturalmente, era um espírito preparado para grandes revelações, porque ele próprio tinha esse amor cristão dentro dele, e foi aquele canal que recebeu da espiritualidade mais alta essas revelações contidas no Paulo e Estevão. De modo que o Paulo e Estevão, para nós, espíritas cristãos, deve ser estudado, debatido, lido em grupos de estudo, comentado em reuniões. Com certeza. Também divulgado em nossas reuniões públicas. Nós temos que convidar os nossos co-irmãos espíritas cristãos todos os dias a ler esse livro. Um livro que é uma verdadeira obra-prima, um romance épico que é dirigido à humanidade toda. Ele não se dirige apenas aos espíritas cristãos, mas a todos os cristãos e até mesmo a todos os outros que não são cristãos. Porque Paulo de Tarso, quando ele se converte no grande apóstolo
que foi, ele é considerado até hoje o apóstolo dos gentios, ou seja, daquele povo que não era ligado à lei. Não, acho que o Geraldinho sempre muito inspirado, porque eu acho que tem tudo a ver quando ele fala que esse livro ele é para a humanidade, porque quando Lucas inicia e ele fala Teófilo, Teo Deus, Filo Amor, aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. O Atos dos Apóstolos, a proposta, a doutrina discute, tá, gente, se Teófilo seria um mecenas da época, né, alguém que financiou, ou se Lucas já estava pensando nesse vocativo que indicasse todos aqueles que amam a Deus, que foi o que o Geraldinho falou aqui, super inspirado. Esse livro é para a humanidade. O Paulo Estevam é para todo mundo. E é lá nesse livro que nós vamos aprender o fora da caridade não há salvação. Exatamente. Porque não somente temos Paulo de Tarso, nós temos João Evangelista, nós temos José Barnabé, temos Estevão, né? Nós temos Estevão, gente, que é o primeiro mártir do cristianismo. Uma figura, meu Deus. Nós temos Abigail, nós temos Ananias, Barnabé, José Barnabé. Então, os ícones do cristianismo estão ali. Nós Pelo amor de temos Deus. Pedro, Tiago Menor. Temos também participações como, por exemplo, Timóteo, Tito. Então, Lucas, o Lucas Evangelista. É uma verdadeira maravilha cristã. Uma maravilha. E todos que querem, desejem conhecer o cristianismo primitivo, ali que surgiu depois da desencarnação do Cristo, tem que começar por esse livro. Esse livro Paulo e Estevão. Eu concordo. Que é realmente a abertura da porta que nos vai esclarecer o que se espera do verdadeiro cristão e do verdadeiro espírita, por conseguinte. Tem outra questão que eu queria encerrar aqui, que é o seguinte. Já foi falado aqui que quem ama a Deus é, por si só, um espírito preparado, não é? Mas tem outra questão, que o João vai me lembrar aqui, qual que é o número do Livro dos Espíritos, que define o que é espírito superior. Na questão 622, gente, Kardec questiona e os espíritos trazem para Kardec a resposta de que espírito superior perfeita essa sua colocação, que os espíritos falam para Kardec que o espírito superior é aquele que colabora no entendimento da lei de Deus, na explicação da lei de Deus. Chico Xavier é, obviamente, pelo Livro dos Espíritos, um espírito superior. Exatamente. Então nós temos que procurar todos esses espíritos superiores, né, que nós tivemos durante a história, nos esclarecendo o verdadeiro caminho da verdade e da vida que o Cristo nos propôs. E dentro do espiritismo cristão, resumido nessa frase, fora da caridade não há salvação. Como o Geraldinho falou, bastante de Paulo, e nós estamos falando aqui da bandeira do Espiritismo, e nós falamos muito de Paulo. Peguei a Bíblia aqui, essa é uma versão da Bíblia King James, e tem a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, o texto da caridade. Nós poderíamos encerrar com ele como se fosse uma prece. Você não quer fazer a prece? Por causa da voz? Então, acho que eu acho que pode ser uma forma de encerrar legal, né? Então nós vamos encerrar agora o nosso culto do Evangelho, pedindo a todos vocês que ouçam com os ouvidos da alma. Porque nesse momento de oração seria bom que todos nós fechássemos os nossos olhos, mas antes disso, deixássemos aqui a nossa água para ser fluidificada. Sabemos que os nossos guias, mentores espirituais, em nome de Deus, estão nos abençoando nesse momento, para a nossa própria fortaleza de ânimo, a nossa própria coragem e também canalizando os medicamentos espirituais que precisamos para o nosso equilíbrio orgânico e também o equilíbrio orgânico, o equilíbrio espiritual e mental de toda a nossa família. O culto
O Evangelho no Lar é para isso. Exato. É uma profilaxia do lar. Para que Jesus entre e participe conosco de nosso lar, de nossas orações. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos que fechem os olhos para que a gente possa ouvir com os ouvidos do Espírito essa exortação de Paulo sobre o amor, sobre a caridade. Eu acho que é legal comentar, gente, que é possível que na Bíblia de vocês, caso alguém tenha pegado a Bíblia, tenha a palavra amor, mas hoje não há dúvidas nos estudos teológicos de que a tradução mais fidedigna do grego é caridade. Esse texto aqui está falando de caridade. E como nós falamos muito aqui do Paulo e Estevão, e lembramos muito do apóstolo dos gentios, essa questão da salvação, um homem que trabalhou muito e, obviamente, ensina para todos nós que esse é o caminho, traz para a gente, na primeira epístola, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, um dos textos mais icônicos sobre a caridade que nós temos na tradição cristã. E vamos passar aí por esse texto. Então, Paulo falando conosco. E, mais especificamente aqui aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilitante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Que coisa linda! E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Acho que não existe... Assim seja. Assim seja. Não existe nada além disso. Que maravilha, hein, maravilha. gente? Esse texto aqui é muito... Acho que fica claro que para o próprio Paulo de Tarso, esse ícone do cristianismo, fora da caridade, não há salvação. Você veja que Paulo não tem nada de salvação pela graça. Olha o que ele fala aqui. Pelo amor fraterno, pela obra da caridade. Esse momento aqui quando ele fala, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens, se não tiver caridade eu nada seria. Muito bonito. Então, minha gente, ficamos assim. Semana que vem continuaremos neste mesmo capítulo, já no item 6. Necessidade da caridade segundo Paulo. Segundo Paulo. Aí. Então, que maravilha. É exatamente esse trecho que você acabou de ler. Olha. Mas vamos prosseguir então na semana que vem com o culto de número 72. Este foi o de número 71. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Abração. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.